Ótima noite a todos. Já, nosso convidado já está aí, já chamei ele. E ó, prepare-se, prepare o coração, abra a mente, porque ó, esse rapaz que entrou aí agora, se você entender o que tem que ser feito, você muda a sua vida. Porque ó, o que ele vai falar de verdade vai ajudar vocês. Eu ouvi um pouquinho a história dele. Eu vou ser o que mais vai querer anotar tudo aqui, ó. Então anota, presta atenção e o que eu falo, abra seu coração e prepare-se para aprender muita coisa boa, porque o Bruno aí, ó, o projeto do Bruno é fantástico. Eu vou ficar caladinho, viu, Bruno? Eu vou falar assim, ó, a live é sua, todo mundo aqui do clube está entrando para ver você e para nós é uma honra saber que você é um cara que usou tudo que você vai falar, você é a prova viva que isso funciona. Então, gente, vou deixar melhor que ninguém o Brunão aí se apresentar e falar para vocês o que ele veio fazer. Só abre o coração e escuta. Só isso que eu peço para vocês. Olá, Ricardo, obrigado. Boa noite para você, boa noite ao Clube Mentes Brilhantes, todos os organizadores. Agradecer esse momento, esse tempo juntos. Acho que a gente está aprendendo todo dia. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E é assim que a gente evolui, né? Eu tenho que agradecer também o Delém, que fez essa ponte. É um anjo, né? O Delém é um anjo que aparece na vida de qualquer um. E quando ele fez essa ponte, a gente se falou, a energia já bateu, a gente falou, cara, não tem como não fazer, vamos conversar, vamos bater um papo e vamos aprender juntos, né? Acho que é isso aí. Cara, só tenho que te agradecer aí por esse momento e espero poder contribuir, dividir um pouquinho de conhecimento e aprender também. Temos certeza que pode contribuir. Eu vou falar o seguinte, vamos fazer o primeiro ato de gratidão nosso, pessoal. Clica no aviãozinho aqui, vamos convidar pelo menos 5 pessoas, porque o que o Bruno vai falar... Gente, você não está entendendo. O que o Bruno vai se doar para nós nessa horinha aqui vale demais. Alguém que você acha que necessita ouvir uma coisa legal, que pode ajudar na mudança da vida, não vamos perder a chance, cara. Então, eu vou fazer isso aqui agora, Bruno. Eu vou chamar aqui algumas pessoas para que você possa fazer também essa live da melhor maneira possível. Eu posso fazer também? Pode, claro. Vamos convidar. Vai ser uma honra. Quanto mais pessoas ouvindo o que você tem para falar, vai ser fantástico, cara. Vai ser maravilhoso, viu? Já chamei aqui, ó. Mais de 10 pessoas. Para quê? Para que vale a pena. Vamos usar esse momento. Live do bem é para vocês. A gente consegue, ó, um convidado tão importante que vai falar coisa tão boa para vocês. Vamos compartilhar isso. Vamos fazer a nossa parte, que é compartilhar. E boa, fiz também aqui, legal. E bora anotar, cara. Brunão, conta um pouquinho quem é você, Brunão. O que te trouxe a essa mudança que você vai explicar para as pessoas? Vamos lá, Ricardão. Cara, acho que a minha grande mudança ela começou faz uns 2 anos, mais ou menos, né? Hoje, eu sempre me apresento, se entrar no meu podcast, no canal do YouTube, que eu comecei há pouco tempo, no Instagram, eu sempre me apresento como uma pessoa em estado de evolução, né? Contínua, né? E eu passei a ter mais certeza disso quando... Precisamente em outubro de 2018, eu comecei a sentir um incômodo, algo estava falando mais forte dentro de mim e eu entendi que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida, só que eu não sabia como que eu tinha que mudar e o que eu tinha que fazer. Essa é a grande verdade, né? E aí, basicamente, o que eu entendi é que a resposta estava inside myself, né? O meu Instagram chama Inside Yourself, mas a resposta estava dentro de mim e não fora, né? Eu tive um chefe que ele chegou para a equipe inteira e falou, ó, seguinte, gente, vocês precisam separar uma tarde da semana de vocês para vocês pensarem na vida. Não estou falando para vocês pensarem em trabalho, vocês pensarem na vida. Claro que trabalho faz parte da vida, então vocês vão eventualmente se organizar e pensar em relação ao trabalho. Cara, eu fiz isso durante umas 3 semanas. Então você imagina você passar 2, 3 semanas, uma segunda-feira à tarde, das 2 da tarde até as 6, 7 da noite, só pensando em você, planejando tua vida. A gente dificilmente faz isso, né? E eu fiz isso. Eu fiz isso durante umas 2, 3 semanas e eu gostei disso. E aí, a partir daí, eu lembro que eu fiz a conta, outubro, novembro e dezembro de 2018, é como se eu tivesse investido 11 horas, ou melhor, 11 dias, 24 horas por dia para mim. Quando é que a gente faz isso, né? Nem quando a gente tira férias a gente faz isso. A gente tirar 15 dias de férias, quando é que a gente quer pegar um livro, pensar em você, olhar para dentro, se provocar, se perguntar. E foi o que eu fiz.
né? E a partir desse momento é que muita coisa começou a mudar na minha vida, né? Eu comecei a acessar muitas técnicas, muitas ferramentas. Poderia aqui, falar o tempo inteiro delas, EFT, constelação familiar, aí fiz mapa astral, tudo que você pode imaginar de mapa mental, eu fui para cima para me conhecer. Na verdade, eu entendi que a resposta estava dentro de mim, e se a resposta está dentro de mim, eu preciso me conhecer. E aí eu passei a entender que eu não me conhecia. Essa foi a grande verdade. Cara, e aí muita coisa começou a mudar, né? Eu entendo que se a gente começar a fazer essa viagem interna, a gente vai conseguir mudar muita coisa que a gente quer e atingir muitos objetivos que a gente queira. Essa é a grande verdade. E pode parecer estranho, né? Talvez quem esteja escutando pode falar, putz, isso daí acho que é bom demais para ser verdade. E acho que se eu estivesse no lugar da pessoa também eu entenderia assim. Mas hoje eu não penso assim porque é o que você falou, eu fui o meu avatar, você também foi o seu avatar da sua vida. Você praticou muita coisa que a gente falou, a gente trocou figurinha. E quando você pratica e coloca em prática o que você aprendeu, o que você passou a acreditar, aí você fala, opa, peraí, você não desvê. Quando você vê algo assim, você não desvê mais, você não tem como voltar atrás. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, como é possível mudar algo que você quer, né? Como é que é possível atingir os objetivos que você quer? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? O Einstein dizia, né? É uma insanidade a gente continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não dá, né? Não dá para a gente seguir o mesmo protocolo, com as mesmas crenças, com os mesmos paradigmas e querer um resultado diferente, né? Tem um guru que eu sigo e que eu estudei, fui até Los Angeles estudar, o Bob Proctor, e ele fala, você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode batalhar o quanto você trabalhar 16 horas por dia. Se você não mudar os seus paradigmas, se você não mudar as suas crenças, você não vai atingir resultados diferentes, né? E outra coisa que a gente estava falando isso é um dado, não sou eu que estou falando. Se quem estiver escutando aqui, buscar na internet, vai ver. 98% da população mundial usa apenas 5% da capacidade intelectual que tem. Isso está muito ligado aos nossos 5 sentidos, né? Então a gente experimenta o mundo, a gente entra em contato com o mundo através do nosso consciente, vamos dizer assim, né? Do nível da consciência. Só que se eu te falar que tem 2% apenas da população mundial que acessa não só os 5%, mas os outros 95%, você vai acreditar? Né? Cara, e aí você fala, pô, quem são esses caras, né? Como é... Não é? Sim, sim. Então, assim, tem 2% da população mundial acessando 100% da capacidade intelectual. Né? De novo, eu não inventei esses números, né? Esses números estão publicados. Se você lê livros que falam de mente consciente, de subconsciente, você vai ver que esse número é verdade. Talvez um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Agora, como é que a gente faz para acessar esse potencial dentro da gente, né? Que está inside yourself, né? Como é que eu falo, né? Como a gente faz para acessar esse potencial que está dentro da gente e mudar o que a gente quer e atingir o que a gente deseja, né? Então, acho que, eu não sei se você me permite, assim, eu posso contar um pouquinho da minha história para as pessoas entenderem um pouco como é que eu passei por essa transformação, e depois eu quero explicar de fato como é que eu enxergo hoje as pessoas fazendo mudanças e como é que eu passei a fazer essas mudanças, que eu acredito que é a forma eficiente, porque eu consegui conquistar muitas coisas com essa forma que eu acabei descobrindo, né? Então, assim, eu tinha essa dificuldade, né? Eu sou meu avatar, eu tinha dificuldade de saber o que fazer para mudar e como fazer para mudar, né? E aí eu encontrei uma maneira de mudar essa situação, né? Quando eu tomei essa decisão de começar a olhar para dentro, de separar esse tempo para mim, né? Esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo rumo à mudança, né? Porque eu comecei a ver que eu era muito ignorante frente a tudo que eu comecei a estudar, né? Eu comecei a entender que as minhas crenças, os meus paradigmas, eles eram barreiras que impediam de eu enxergar o que eu passei a enxergar, né? De fato, tinha uma série de barreiras aí que não me deixavam avançar, né?
E aí eu falei, né? Eu comecei em outubro de 2018, comecei a acessar uma série de ferramentas, de técnicas, dediquei esses quase 11 dias aí para mim em 2018. Em 2019, eu fiz uma conta por baixo, eu investi pelo menos 6,8 horas do meu dia para o autoconhecimento. Eu sei que eu fui privilegiado, eu consegui organizar a minha vida para isso, mas eu entendi a importância disso, né? Tem alguns gurus que eu sigo, eu falei do Bob Proctor, tem um cara que chama Napoleon Hill, que eu acho que você já deve ter ouvido falar. Esse cara, ele foi um escritor, né, já falecido, mas vendeu mais de 150 milhões de cópias de livro. E ele dizia um negócio que era o seguinte: tudo que a nossa mente é capaz, né, nossa mente humana, ela é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar, né? Você imagina que esse cara, ele aprendeu tudo que ele soube, né, tudo que ele sabia com o Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi considerado o principal magnata da indústria do aço nos Estados Unidos. Esse cara catava carretéis na rua. Então você imagina, puta, o que esse cara aprendeu para sair de um catador de carretel a ser o maior magnata da indústria do aço e o cara mais rico do mundo. Não é questão financeira, mas olha a transformação do cara. Então Napoleão Hill bebeu dessa fonte, passou a história é assim, né, contada, passou 3 dias com o Andrew Carnegie, e aí o Andrew Carnegie fez uma proposta para ele, falou: Napoleão, você tem muito sucesso, você tem um futuro brilhante, mas eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você passe durante pelo menos 10, 15 anos da sua vida estudando a mente de muitos caras brilhantes que eu vou falar para você estudar. E depois você vai começar a publicar tudo que você aprendeu comigo e tudo que você constatou nesses caras. E aí ele topou. Dizem que em 29 segundos ele topou. O Andrew Carnegie deu 1 minuto para ele responder. Em 29 segundos ele topou. E ele passou 20 anos estudando mente de Henry Ford, Theodore Roosevelt, Graham Bell, todos os caras brilhantes, homens e mulheres brilhantes da história dos Estados Unidos e do mundo. E aí ele começou a publicar, né, esses livros. Tem hoje um Instituto Napoleão Hill. E eu bebi muito dessa fonte, né? O Bob Proctor, que é esse meu guru, que eu fui lá para Los Angeles fazer esse curso que chama Paradigm Shift, mudança de paradigma. Ele mudou muito da vida dele por conta de um livro que ele leu do Napoleão Hill e que ele lê até hoje, né? Então, é incrível. O que aconteceu? Minha vibração começou a mudar, minha frequência começou a mudar e eu comecei a sintonizar com uma verdade que eu tinha dentro de mim e que estava lá escondida, que era uma questão de evolução, né? Desde pequeno, desde os 3 anos de idade, quando meu avô paterno faleceu, e foi uma morte trágica, ele se suicidou, até 28 anos de idade, quando eu casei, todo domingo, sexta-feira, 6 horas da tarde, a gente sentava em família para discutir sobre leis morais, né? Então a gente falava de não julgamento, de cobiça, de desonestidade. A gente estudava muito isso. Eu cheguei a abandonar um pouco esse estudo, mas ficou essa sementinha plantada dessa questão de evolução, né? E aí depois desses 3 meses que eu passei em outubro estudando, olhando para mim, e 2019, boa parte, dedicando para o meu autoconhecimento, eu comecei a me tocar de muitas coisas. Mas ainda não sabia como que eu caminharia para essa evolução, o que eu tinha que fazer para trilhar esse caminho, né, de mudança. Na verdade, as mudanças elas começaram a acontecer, porque eu comecei a colocar em prática muito do que eu estava aprendendo, né? Então, assim, foi interessante quando eu faço um exercício, eu fiz um exercício, eu conto para as pessoas, um exercício que eu chamo cronologia de acontecimentos, eu enumero lá 10 acontecimentos positivos e 10 negativos que aconteceram na minha vida. Eu já dividi isso com muitas pessoas da minha família. Eu fiz um vídeo e eu estou postando esse vídeo semana que vem no meu YouTube para contar essa história. Mas quando você faz isso, você olha para a sua vulnerabilidade, né, esse lado negativo, você assume essa vulnerabilidade e você trabalha em cima disso. E quando você olha para o lado positivo, você começa a desbloquear uma série de coisas que você tem dentro de você, né? Principalmente a questão de não merecimento, né? Quantas vezes a gente não fala pra gente mesmo, não, essa mulher ou esse homem é muito areia pro meu caminhãozinho, eu não vou conseguir esse emprego porque esse emprego só pessoas tops conseguem. Eu até mesmo estava falando do meu propósito, né? Quando eu antes de descobrir meu propósito de vida, eu falava para mim, cara, propósito é uma coisa para poucas pessoas, né? São pessoas iluminadas que vão ter propósito de vida. Eu vou continuar aqui na minha carreira publicitária,
que eu tinha uma carreira interessante e acho que eu não vou achar meu propósito, né? E essa não é verdade, né? Depois que eu aprendi tudo que eu aprendi, eu olhei para o Bruno lá de trás e eu falei, cara, esse Bruno, impressionante, ele não enxergava tudo que eu passei a enxergar, né? Todo esse processo, né, que eu estou contando, eu jamais poderia enxergar o que eu passei a enxergar. Então, assim, de fato, se a gente não entender que a ignorância ela vai nos barrar para muito do que a vida tem para nos mostrar, a gente vai continuar em cima das nossas crenças, né? A gente vai continuar em cima dos nossos... a barreira é muito grande, né? O paradigma é muito grande. Eu entendi que... Acho que muito... Freud falava isso, né? Muitos psicanalistas falam isso, que a nossa personalidade ela é formada do 0 aos 7 anos, né? E o que isso quer dizer? Na verdade, o nosso ego é formado, né, nesse período. A gente vive um contexto familiar, de escola, de amigos, né, de experiências. A gente entra em contato com o mundo, com nossa consciência, com os nossos 5 sentidos, e a porta para o subconsciente ela está escancarada. Ela está totalmente aberta, né? E aí, o que a gente aprende, vai lá, entra um monte de chipzinho no nosso subconsciente, a gente não percebe isso. Dos 7 anos em diante, a gente alimenta esse ego, a gente começa a criar uma série de subpersonalidades, e quando a gente vai ver, no meu caso, quando eu comecei a enxergar essa mudança com 32 anos, você acha que é você, né? Você acha que tudo que você está vivendo é você. Na verdade, é teu ego. Mas esse ego foi formado por uma série de pensamentos, por uma série de contextos que você viveu, e você simplesmente reage à vida através disso que você criou, né, dentro de você. E esse parar para olhar para dentro é como, eu faço uma analogia, é como se eu tivesse parado o filme, saído da cena e olhado o filme de fora. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a enxergar muitas coisas. Falei, caraca, não acredito que esse é o Bruno que vai para o trabalho, esse é o Bruno que volta e fala com a esposa, esse é o Bruno que conversa com o filho, com a família. Tinha vários Brunos. Eu falei, não. Peraí, eu preciso alinhar um Bruno só. O Bruno que vai para o trabalho, o Bruno que está em casa. Tem que ser um Bruno só. Então, contando um pouco assim, acho que atropelei aqui, falei uma série de coisas, mas enfim, tem muita coisa aí que eu acabei... Deu uma segurada aí. Consigo entender. Meu amigo, vou te falar, tem muita gente tentando... Tá fantástico, pode ficar tranquilo, não tá atropelando não, fica à vontade. Quando você falou do Bob Proctor aí, ó, eu achei interessante porque eu entrei em contato, assim, de conhecer e fazer isso, foi através de um presente também que eu ganhei em 2005, então, quando você está falando, eu já estudei há muito, quando você fala de paradigmas, é gostoso de ver, é interessante, né? Tantos anos depois, você vê que é atualizado, né? Porque eu tô falando uma coisa que eu comecei a fazer Total. há 15 anos, 15 anos, e a gente vem fazendo, isso não para, aprendizado não para. E aí você vem falar, pô, fui lá em Los Angeles, falar com o teu blog de guru, e eu sabia, cara, em 2005 eu já fazia isso. Cara, que fantástico. Bruno, aquilo eu falei, a live é tudo atualizado. Tá, a verdade é uma só, né, Ricardo? A verdade é uma só, ela não muda, né? Não, cara, é uma só. Pode ser que você atualize uma coisa ou outra, mas a verdade ela é única, né? Cara, não, é que nem você está falando. O Bob mesmo usa de exemplo o Napoleão Hill, que exato, desde lá de trás, exato. ele fala, ele falou, um livro mudou a vida dele, Pense em Riqueza. Pense em Riqueza, mudou a vida dele. Então, peraí, e ele aplicou aquilo lá. E agora, com tanta informação que está tendo aí hoje, e as pessoas estão procurando no lugar errado, né, Bruno? Você é melhor que eu pode falar isso. As pessoas estão procurando no lugar errado, né? Sim, sim. E eu comecei a levantar alguns dados, né? Eu até levantei uns dados para compartilhar aqui com vocês, que eu achei interessante, que eu falei, poxa, primeiro assim, tem um cara que chama Jim Rohn, ele é um palestrante motivacional, é um cara super conhecido, ainda vivo, bilhões de seguidores aí, e o cara fala o seguinte, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E se você for parar para pensar... Viu, Bruno, só para fazer uma ressalva aí. O Jim Rohn, ele não é mais vivo. Ele já faleceu há alguns anos. Ele morreu, Jim Rohn? Já faz vários anos. Tanto é que ele era vivo. Viu? Não é vivo. Só para o pessoal aí, senão depois vai falar, vocês estão falando... Não, é que é tanta informação... O cara morreu. Não, ele morreu e olha que legal, de novo, olha como é gratificante. Jim Rohn foi o mentor de Anthony Robbins. Anthony Robbins, aos 17 anos, quando ele começou a fazer alguma coisa, foi com Jim Rohn.
Quer dizer, eu também já fui lá fazer treinamentos com o Tony, essa coisa. E o Jim Rohn, ele foi também um dos Verdade, ele morreu, mentores. estou vendo aqui, ele morreu em 2009, cara. É verdade. É isso que eu ia falar. Ele era um mentor de negócio de uma grande de uma rede multinível, né, que é a Herbalife. Ele era o mentor de negócios deles, mas ele é um cara que fez o mundo, cara. As frases dele, de novo, é tudo verdade. É tudo verdade, cara. O que você vai falar dele aí é tudo verdade. Então, é um com o outro, cara. Um melhor que o outro. Não, eu puxei a história dele. Pode continuar falando, porque, cara, o que você tá aí falando... Não, pô, tô falando, a gente tem que se ajudar. É tanta muito informação fantástico. que a gente busca, a gente acaba se trabalhando. Eu puxei a história dele por quê? Porque eu trouxe alguns dados aqui que eu acabei pesquisando, e aí quando a gente olha, a gente fala assim, o objetivo não é que a gente afaste as pessoas da nossa vida, mas é que a gente tenha consciência disso, como as pessoas influenciam a gente, e a gente acaba, de fato, influenciando as pessoas, né? Então, quando a gente olha para a questão de mudança, né, quanta gente não quer ter um corpo saudável e né, ter bem-estar? Várias pessoas querem, né? Aí você olha lá, eu li uma pesquisa da Fiesp que falava que 80% dos brasileiros buscam por alimentação saudável. Aí tá, aí você olha uma pesquisa do governo dizendo que mais da metade da população tem sobrepeso. Você fala, opa, peraí. As pessoas querem ser saudáveis, querem ter bem-estar, mas metade da população tem sobrepeso. Aí você pega, eu peguei uma pesquisa interessante da Ipsos, que é um instituto importante, né, mundial aí de pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa em 28 países, foram mais de 20.300 entrevistados, foi uma pesquisa online. Aí eles levantaram lá 29 motivos que faziam as pessoas serem felizes, né? Aí tem lá o top 5. Em primeiro lugar, saúde e bem-estar. Isso eu estou falando dos brasileiros, tá? Eles separaram por países. No Brasil, 65% dos brasileiros acreditam que saúde e bem-estar geram felicidade. Aí depois tinha emprego, tinha vida que fazia sentido, e aí tinha uma parte muito interessante que é, empatado com outros 5 temas, em quarto lugar estava sentir que estou no controle da minha vida. Isso vai muito de encontro com a questão de mudança, né? Porque você quer fazer uma mudança, é fácil, é simples, mas não é fácil. É fácil mudar, né? A partir de amanhã eu vou entrar numa dieta e vou emagrecer 10 quilos. É fácil. É fácil falar, né? Mas será que é tão simples assim? O processo é simples, né? Eu acho que o processo não é tão simples assim, né? Aí, pô, a parte de financeira, né? A gente gosta muito de falar de dinheiro, né? A gente vive num mundo capitalista. Eu vi que uma pesquisa falava que 1% dos brasileiros mais ricos ganham em média, era quase 28 mil reais, né? E 50% dos menos favorecidos ganhavam em média 820 reais. A diferença era de 34 vezes. Você fala, pô, peraí, tudo bem, né? A gente sabe que tem desigualdade social, tem uma série de coisas. Mas o que faz uma pessoa ter 34 vezes, no mínimo, de diferença financeira em relação aos menos favorecidos, né? Aí você vê que tem uma organização que chama Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fala que 55% da riqueza do país vem do conhecimento. Aí você vê que o Warren Buffett, hoje, ele investe 80% do tempo dele lendo. Né? Tem um cara que é um economista, que é o Eduardo Moreira, ele já foi top 3 economista do Brasil. Ele no blog dele, ele fez escreveu um post lá falando que 67% dos ricos, né, das pessoas ricas no Brasil, assistem à televisão por 1 hora. Não mais que 1 hora. Enquanto apenas 1/4 dos mais pobres passam só 1 hora assistindo TV, né? 6% dos ricos consideram a realidade da TV, enquanto 78% dos pobres consideram a realidade da TV. Então você percebe que a questão de conhecimento é muito importante, né? Você adquirir, e não é qualquer conhecimento, né? Eu não vou mentir, eu assisti Big Brother. Big Brother foi uma febre, né? Ainda mais em quarentena. Mas como é que será que as pessoas estão dividindo o tempo delas, né? Como é que elas estão investindo no tempo dela? Eu sou prova viva disso. Em 2019, eu investi 6,8 horas em média por dia e minha vida fez assim, ó, da água para o vinho, ela mudou. E eu fui beber da fonte que como você citou aí, Bob Proctor, Jim Rohn, fontes assim muito importantes de conhecimento. Mas também não basta só ter conhecimento, né? A gente precisa, de fato, colocar em prática. Né? E isso, Bruno, de colocar em prática faz toda a diferença.
é o que a gente gosta de falar muito aqui na comunidade, no Clube Mentes Brilhantes, né? No nosso grupo do Telegram. A gente quer ajudar, mas as pessoas querem, igual você está falando, as pessoas querem emagrecer, as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas querem fazer um algo mais, mas não querem de verdade fazer o que é necessário para que isso aconteça, né? Então a gente gosta de muito, a gente até brinca, 1, 2, 3, ação. Cara, vai lá e faz. Fale menos e faça mais. É sério. Tem um desses que a gente fala, isso é um tema nosso lá, 1, 2, 3, ação. Cara, não pensa muito, haja, né? Tem, lógico, tem que estudar, tem que ter conhecimento, mas a gente conhece várias pessoas, Brunão, que tem sobrecarga, cara, obesidade mental de tanto que estuda, de tanto que vai atrás do próximo curso e fala assim, não, no próximo curso, no próximo treinamento lá fora do Brasil ou aqui, eu vou ficar bom. Cara, beleza. Aí a pessoa fez, não, eu vi que tem que ter o próximo. Você tá entendendo? A mim não faz nada, cara. Porque é aquilo que você falou e que você vai explicar. Porque as pessoas querem, mas elas não fazem o processo para mudar, né? Não fazem, não fazem. Só para fechar essa questão de informação que é legal, antes de eu dar minha visão de como as pessoas estão fazendo para tentar mudar e como eu passei a fazer e eu encontrei uma forma eficiente. Tem um cara que acho que você deve conhecer, que é um best-seller, um autor de best-seller, ele chama Rafael Badziag, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele escreveu um livro que é O Segredo do Bilhão de Dólar, né? Aí ele escreveu lá, acho que foram 20 princípios que pessoas, né, de sucesso que já chegaram no seu bilhão praticam na vida delas. E aí eu separei alguns aqui, 4, e eu quero dar destaque para um, né? Aí ele fala, um deles, ler muito. Vamos lembrar do Warren Buffett investindo 80% do tempo dele em leitura. 2, acordar cedo. Quando você acorda cedo, tudo bem que eu sou meio contra, tem umas caras que tem que acordar às 5 horas da manhã, o clube das 5. Pô, tem pessoa que, sei lá, cara, não se adapta a acordar às 5 horas da manhã. Mas se você acorda, sei lá, você costuma acordar às 7 horas da manhã, e você passa a acordar às 6h30, e nessa meia hora você muda um pouco da tua rotina, você lê um pouquinho, você faz algumas coisas que possam te levar a uma expansão de consciência, já tá bom. Perfeito não é feito, né? Eu acho que a gente tem que começar tentando, né? Então, e aí ele fala, né? Ele fala de ler muito, de acordar cedo, de manter-se saudável, óbvio. A gente sabe que é importante, mas ele fala um negócio que quando eu vi, o primeiro post que eu fiz no meu Instagram quando eu criei é esforça-te porque é você contra você mesmo. E ele fala de um negócio que é tire um tempo para si. Boa. E aí, porra, quando eu li isso, eu falei, pô, e foi isso que me fez mudar lá atrás. Quando eu comecei a tirar, graças a Deus, tive um chefe que me incentivou a fazer isso. Ele falou, cara, tire metade de um dia para você. Foi a partir daí que eu comecei a fazer a minha mudança. Então, acho que todas essas informações que eu estou falando, elas batem muito, né? Elas fazem muito sentido com essa questão de mudança, né? E aí eu olho hoje para as pessoas próximas a mim, amigos, e até quando eu leio essas matérias, puta, 80% das pessoas querem se alimentar de forma saudável, mas mais da metade da população tem sobrepeso. Por que isso está acontecendo? Né? Por que as pessoas tentam mudar e não conseguem? Ou às vezes elas até fazem uma pequena mudança, mas elas não sustentam essa mudança. Né? Então acho que a primeira coisa que eu vejo que as pessoas têm feito é buscar informação fora e não dentro. Elas buscam out e não in. Né? Qualquer conteúdo que te projete para fora só vai te afastar mais do que você quer, que é mudar. Né? Então, o que é fora? Né? É a mídia de massa, redes sociais, até amigos e familiares. A gente falou do Jim Rohn, que a gente é, né, a média das 5 pessoas mais próximas da gente. De novo, a ideia não é expulsar as pessoas da nossa vida. Né? Às vezes tem aquele cara que é seu amigo, que te fala umas frases de efeito, que pô, o cara é inteligente e tal. Ele te fala um negócio, mas, cara, você não consegue pegar aquela informação e trazer para a tua vida. Por quê? Porque, de novo, você só está olhando fora. Você não está olhando dentro. Né? De novo, vou repetir a frase do Einstein. É uma insanidade fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Se você continua buscando fora, você não vai encontrar resultado. Aliás, você vai encontrar o que já está fora. Né? Enfim, isso nos leva para o segundo ponto que eu passei a entender que as pessoas desconhecem, que a gente falou um pouquinho antes, Ricardo, que é depender apenas de 5% da nossa capacidade. Né?
O Bob Proctor fala muito isso, né, nos livros dele, Você Nasceu Rico, no Paradigm Shift, nesse evento que eu fui, ele bate muito nessa tecla, né? Ele até desenha, ele faz um desenhinho, como se fosse o nosso cérebro, né? E aí ele divide o cérebro e fala, ó, aqui a parte de cima é o nosso consciente, é onde a gente entra em contato com o mundo através dos nossos sentidos, né? Do tato, do olfato, da visão, da audição, do paladar, né? Só que a gente esquece que a gente tem um subconsciente que é onde está 95% da nossa capacidade, né? E mais, eu vou além. Tudo que a gente aprendeu, todas as nossas crenças e os nossos paradigmas estão lá no nosso subconsciente. E se a gente só usa a nossa razão, só a parte de cima, a gente vai ficar falando razão com paradigma, razão com paradigma. E é por isso que a gente não consegue ultrapassar a barreira. Porque hoje, quantas pessoas têm problema em, sei lá, né, tem um monte de curso aí que leva a fazer o seu primeiro milhão, obter saúde, felicidade. Por que as pessoas não conseguem? Porque elas tentam só com 5% de capacidade. Elas não mergulham para dentro. Né? Uma coisa que eu acabei aprendendo, né, tem muita gente que não acredita em energia. Né? Mas se a gente parar, por que tem gente que não acredita em energia? Porque a verdade delas é o que elas conhecem. Agora, se elas abrirem um pouco a mente para buscar mais informação, aí começa a ver assim, putz, eu sou uma espécie em 10 milhões no planeta. 10 milhões que já descobriram, né? Eu moro num planeta e já foi constatado que tem vários milhões de planetas dentro dessa galáxia que a gente mora, na Via Láctea. E que tem milhões e bilhões de galáxias. Cara, você começa a observar alguns números. Pô, tem um monte de físico quântico que já entrou para um lado mais holístico da coisa e começou a entender que a gente não é simplesmente aquele olhar darwinista, né? Nós nos desenvolvemos por um epifenômeno da natureza, né? Quer dizer, o meu neurônio conversou com outro neurônio, aí ele se desenvolveu e eu sou uma pessoa mais inteligente. Quando você começa a entrar em contato com esse tipo de informação, você fala assim, caramba, peraí, tem alguma coisa a mais que isso. Que papo é esse de energia? Né? O Hélio Couto fala muito disso. Né? Ele fala, cara, você pega teu celular, você digita lá 9 números, e eu ligo pro Ricardo, o Ricardo atende do outro lado. Como é que isso está acontecendo? Né? Eu ligo na televisão, eu ligo num canal X que eu quero assistir, e pum, o canal começa a aparecer. O rádio, eu ligo lá numa determinada no megahertz, no 96.9 e eu escuto a Band News. Existe um campo eletromagnético com ondas saindo o sinal lá da Band News da antena e chegando no teu rádio. Por que é que isso não acontece com o pensamento? Por que a gente não acredita que isso acontece com o pensamento? Já está comprovado, tem uma série de estudos que comprovam que pensamento vibra, que o pensamento gera frequência. Né? E aí eu vou além. Quando eu crio um paradigma na minha vida, vamos imaginar que, pô, sei lá, eu era pequeno e meu pai virou para mim e falou, você, moleque, não vai chegar a lugar nenhum, você é medíocre, você... Muito provavelmente eu, adulto, talvez eu não lembre dessa história, mas eu incubei isso no meu subconsciente e esse chipzinho tá lá dentro, vibrando. Essa é minha vibração. É isso que eu acredito. E por mais que eu escute o Ricardo falar, o Bruno falar, o Bob Proctor falar, quem quer que seja, essa informação vai entrar pelo meu consciente, pela minha razão, ela vai descer para o meu subconsciente e vai bater, vai falar, não, isso não é verdade. O que esse cara está falando é balela. Esse cara está falando não existe. Né? Então, é muito interessante essa questão de consciente e subconsciente. E, obviamente, existem formas de a gente explorar esse subconsciente, que eu quero falar um pouquinho, mas que quando você começa a acessar, você começa a mudar muita coisa. Primeiro que você muda a tua frequência, né? Você já muda a sua vibração. E aí, quando você muda a sua vibração, é como se você colocasse uma lente. Você começa a enxergar meio 3D. Você começa a ver coisas que você não quer mais desver. E você percebe que isso começa a te fazer bem, né? Então, acho que falei, né? Ponto 1, olhar para dentro e não para fora. Né? As pessoas olham muito para fora e não para dentro. 2, elas desconhecem o poder infinito que elas têm dentro da gente. Num terceiro ponto, eu passei a entender e aplicar algumas coisas na minha vida e eu percebi que fizeram muita diferença. Né? Se você for pesquisar,
pesquisa no Google aí. Quais são as principais características que o mercado de trabalho busca num profissional? Vai lá, top 5, top 10. Você pode ver que no top 5, quiçá no top 10, no máximo no top 10, vai ter 3 características, 3 skills. 1, equilíbrio. Talvez você encontre como equilíbrio emocional, mas equilíbrio, de maneira geral. 2, resiliência. Né? Palavra que a gente já está acostumado, mas é verdade. E 3, planejamento. Talvez a gente encontre como organização, mas planejamento. As pessoas, ou elas têm pouco dessas 3 habilidades, ou elas não têm. E isso faz muita diferença. Se você quer mudar algo, você precisa ter esses 3 skills. Você pode esquecer do resto, mas esses 3 skills você precisa ter. Você não vai conseguir mudar a sua saúde, você não vai conseguir encontrar teu propósito, você não vai conseguir mudar sua vida financeira se você não tiver equilíbrio, resiliência e planejamento. Essas foram as 3 coisas que eu enxerguei que as pessoas deixam de ter, ou se elas têm pouco, e são motivos de as pessoas não conseguirem chegar onde elas querem chegar. Tá? E em quarto lugar, para fechar, eu acredito que as pessoas, talvez elas tenham um pouco de equilíbrio, de resiliência, de planejamento, mas elas deixam de ter ferramentas para que elas possam dar continuidade para a mudança delas. Falta ferramenta, falta apoio, falta suporte. Né? Então, sei lá, fui lá na nutricionista, paguei uma nutricionista, comprei uma dieta maluca lá, comecei a fazer exercício, melhorei. Aí depois de 2 meses, desaba tudo. Aí o que você vai fazer? Vai pagar de novo a nutricionista, vai comprar um remédio para você tomar, você vai criando artifícios para fora de você, para você tentar mudar ou manter sua mudança. Mas, de novo, a resposta está dentro. Né? Sei lá, a pessoa não está feliz com o trabalho, aí ela não se enxerga em outra área, ou ela quer mudar de emprego, aí ela muda de emprego e continua da mesma forma. Esse emprego não é legal, eu quero mudar de área. Sei lá, é a mesma coisa em termos financeiros, né? Se eu te perguntar o que é R$1 milhão para você, é muito ou é pouco? Né? A pessoa pode responder se ela é muito, é pouco. Cara, 1 milhão é R$1 milhão aqui e em qualquer lugar. É R$1 milhão, né? E ponto final. Né? Só que as pessoas, elas costumam usar bases comparativas, né? E aí esse 1 milhão pode ser muito ou pouco. Como é que será que aquele 1% mais rico lá da pesquisa que eu falei, como é que será que eles pensam em relação a 1 milhão? Né? O Bob Proctor fala, a gente nasceu rico. Né? We were born rich. Nós nascemos ricos. A resposta está dentro da gente. Né? Agora, qual é o tipo de conhecimento e ferramenta que as pessoas estão utilizando para chegar nas mudanças, né? Para fazer as mudanças que elas querem fazer? Né? Então, acho que, de maneira geral, é um pouco do que eu enxergo. Assim, né? As pessoas buscando fora e não dentro, as pessoas não conhecendo o potencial infinito que elas têm, elas deixando de ter equilíbrio, de ter resiliência, de ter planejamento e também deixando de ter ferramentas que deem suporte para as mudanças que elas queiram fazer. Né? Cara, e o que você está falando é tão fantástico, e o pessoal que conhece o nosso trabalho, que conhece o que a gente faz, e agora a gente juntando força aí com o seu conhecimento, né? E isso é legal, pessoas que estão na mesma vibração, que têm a mesma ideia de energia, pessoal que conhece o propósito do clube, cara. Você falou coisas aí que quem está comigo há mais tempo, quem está comigo no clube, parece que você está falando para elas, né? Que você falou coisas assim que parece que você está falando para elas. Por isso que quando a gente criou o clube, o Telegram, e estamos criando esse exército do bem, porque olha só, as pessoas, elas falham muito, Brunão, porque elas acham que vão viver só de motivação. Por isso que, pensa só, ela vai num curso aí, tem cursos fantásticos, cara. Tem curso, palestra, curso fantástico. A pessoa vai lá, fica 3 dias e sai de lá louca, fala, nossa, agora eu mudo minha vida, vai ser tudo lindo, tudo bonito. Aí segunda-feira não é, né? Quarta-feira já dá aquela baixa. Quinta-feira, porque ela vai tomando as porradinhas da vida. Cara, chega no final de semana e fala, não é pra mim não, cara, é pra outra pessoa. Sabe? Porque ela tomou tanto gás de injeção de motivação, e eu sempre falei no clube, eu não gosto da motivação. Motivação é importante, mas não acho que você vai viver a vida só na motivação. É aquilo que você falou. Nos skills que você falou, resiliência, cara. Cara, resiliência é você saber que você vai fazer muito além. Você vai cair, você vai levantar. Mas quando você sabe o que você quer e você começa a trabalhar aqui dentro,
porque é o que eu gosto de falar muito, Brunão. Cara, é de dentro para fora, você vai transbordar. É isso. Não adianta você achar que você vai pegar fora. É bem São Tomé isso, cara. As pessoas falham muito, porque elas são Tomé, ela quer ver para crer, né? E o que a gente está falando é justamente o contrário. Cara, acredita aqui dentro, primeiro cria aqui dentro, porque para criar aqui dentro, você já venceu a barreira, né, do consciente, subconsciente, quebrou paradigma. O Bob é campeão em falar isso, quebrou paradigma. Quebra paradigma, exato. Quebrou paradigma, o que acontece? Cara, você já está preparado para uma coisa nova. Só que aí o que faz? Aprendeu essa coisa nova e as pessoas querem fazer por 4 dias e quer ter resultado, né? Não dá. Não dá. Você falou de motivação, agora eu não lembro quem foi que falou, mas tem um cara que falava assim, mais ou menos assim, tipo, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Não dura, cara. Não Aí ele dura. falava, bem, nem o efeito do banho, por isso que a gente toma diariamente, né? O William colocou, o Clube Mentes Brilhantes é uma forma, é uma ferramenta de você manter a tua vibração, a tua mente sã. E é isso, motivação é diária. Não é você fazer um curso de 3 dias e achar que você vai mudar a tua vida. Não é. Né? Você precisa se alimentar diariamente de coisas positivas, né? De coisas boas. Cara, é fantástico. E aí que é legal, você que vivenciou isso, você que saiu, olha só, você acabou falando assim, ó, cara, cansei dessa vida porque enxerguei alguma coisa mal. E esse cara que era seu, não vou nem falar não, chefe, não, esse cara que era iluminado, para falar para você. Total. Iluminado, esse cara iluminado. Porque no mundo de hoje, o cara falou, pare e começa a olhar para dentro de você. E aí você fala uma coisa que eu achei interessante demais, que você começou a olhar para dentro e começou a se provocar. Você falou, peraí, o Bruno que vai para o trabalho é um, o Bruno que conversa com a esposa é outro, o Bruno que fala com o filho é outro. Peraí, eu tenho que me alinhar. O Bruno é um só. Só que tem que ser o Bruno que eu quero que seja. Né? É isso aí. Tem que ser o Bruno que você quer que seja. Cara, e essa fala que você fala assim, ó, eu comecei a me provocar, aí você foi se descobrir e achou seu propósito, é por isso que você fala com tanta segurança, propriedade, porque, cara, você é seu avatar. Você é sua experiência de vida. Não é alguém, não é o Bob Proctor. Ele é fudidão, ele é bom? Claro que é. Não é o Tony, não é o Jim Rohn, não é o Napoleão Hill. Esses caras foram os caras que ensinaram você a olhar para dentro. Esses caras ensinaram você a quebrar paradigma. E aí, você hoje é uma pessoa que está ensinando as pessoas a fazerem isso. Olha que legal. Exato. Olha que fantástico isso, cara. Eu acho que as pessoas podem estar se perguntando, pô, mas o que o Bruno mudou na vida dele, né? Eu vou dar 3 exemplos rápidos aqui para depois eu entrar na forma eficiente que eu encontrei de fazer essas mudanças, né? Acho que, primeira coisa, em termos de saúde, quem me conhece sabe, eu era uma sanfona. Eu vivia fazendo dieta na minha vida. Perdia 10 quilos, engordava 10 quilos. Aí visitava médico, gastava dinheiro, tomava remédio. Cara, eu fazia tudo que você pode imaginar para emagrecer. Eu tinha um propósito, que era ficar bem no carnaval e bem no final do ano. Esse era meu propósito. E ficar bem, né? Eu sou taurino, o taurino gosta de cuidar da aparência, né? Então, assim, não que eu tenha largado isso, mas o meu propósito estava muito aquém do que eu passei a ter como propósito de vida, né? E aí, com todas essas mudanças, de 2018, final de 2018 para agora, eu cheguei a perder 15 quilos, só que de forma consistente. Eu mudei uma série de hábitos na minha vida, alimentares. Parei de tomar café. Eu falava para mim assim, Ricardo, se eu não tomar 10 xícaras de café por dia, eu não sou ninguém. Se eu não tomar café, eu não penso. Quem me conhece sabe que eu não conseguia pensar se eu não tomasse café. Hoje eu tenho 3 vezes mais energia do que antes quando eu tomava café. Eu virei vegetariano, assim, de novo, eu não vou defender nenhuma seita aqui, mas eu passei a conhecer algo que eu não conhecia e entendi que talvez fizesse sentido. Eu estou assim há uns 10 meses e eu tenho certeza que isso não só me ajudou a perder peso, como mudou muito a minha qualidade de vida, né? Deixei de tomar refrigerante, deixei de comer doce. Puta, tem um monte... Só que antes eu queria fazer isso. Eu vivia... Não, eu não vou mais comer doce. Agora eu vou ficar 3 meses sem comer doce. Imagina, voltava, parecia uma sanfona. Então, assim, em termos de saúde física, né? Vamos dizer física, minha vida mudou drasticamente. Em termos de felicidade, eu ligo muito felicidade à questão de propósito, tá? Eu acredito que quando a pessoa encontra o propósito dela, ela descobre o que ela veio fazer aqui na vida, eu acho que ela fica internamente feliz, né? E todo esse processo me levou ao meu propósito, né?
eu descobri por um processo de estudo mesmo, de preparação. Eu li um livro do Simon Sinek que chama Encontrando o Seu Porquê. O cara é fantástico. Ele criou aquele círculo dourado, né? Que ele fala do why, how e what, do porquê, como e o quê. Tem um instituto que chama Start with Why, comece com o porquê. O propósito do Simon é despertar o propósito nas pessoas. E ele despertou o propósito em mim. Então, quando eu descobri meu propósito, que é levar conhecimento, né, das nossas dimensões espiritual, intelectual, física e emocional para as pessoas, para que eu possa ajudar elas no caminho de evolução, eu me tornei feliz. E aí, lembra que eu te falei? Eu separei. É uma felicidade interna, uma plenitude que quando você chega, você não tem como explicar, você tem que sentir ela. Quando eu separei propósito de objetivo financeiro, eu tirei 3 elefantes das minhas costas. Eu falei, cara, eu posso continuar seguindo aqui, buscando o que eu gosto, eu sou ambicioso, legal, bacana, eu gosto de ter estrutura, mas meu propósito de vida não precisa ser isso, né? Ele não precisa me sustentar. Sei lá, se lá na frente eu viver disso, nossa, vai ser o Ikigai, né? Quando você junta tudo e você, ganha a vida com o que você veio aqui para fazer, aí é perfeito, né? Então, eu descobri meu propósito de vida e financeiramente falando, a minha vida mudou muito, né? Eu estava te contando, né, que eu morava na Moca, um bairro que eu amo e espero um dia ou poder voltar lá ou continuar voltando todo final de semana como eu volto. Eu saí da Moca para a Zona Sul para morar no bairro do Itaim Bibi, que é um dos bairros mais importantes de São Paulo. Eu estou falando isso não para me gabar, só para realmente mostrar que toda essa mudança me fez enxergar e me fez buscar coisas que antes eu não sabia que era possível, né? Eu passei a investir em negócios que hoje representam 15 a 20 vezes o que representavam quando eu investi nas startups, né, que eu tô dentro desse negócio. Eu passei a ser sócio de uma venture capital, de um amigo, de um irmão que a vida me deu, que hoje abriga mais de 70 startups e é um negócio hoje já milionário e que pode se tornar bilionário. Assim, eu te contei, né, na Fox, quando eu estava na Fox, eu tomei a decisão de mudar de vida em janeiro. Em agosto de 2019, depois de uma fusão com a Disney, eu percebi que ali aquela empresa, eu já não caberia mais dentro da empresa, e como eu tinha tomado a decisão, isso não feriu meu ego, eu fui desligado, né, da empresa. Isso, a gente conseguiu costurar isso dentro da empresa, mas eu recebi quase 25,5, quase 26 salários antecipados nesse meu desligamento. Até hoje eu nunca tinha visto tanto dinheiro ao mesmo tempo, de uma vez só, né? Eu te contei a história do Lázaro Ramos, né, que eu assisti a Tata Werneck no programa dela, ele conta a história dele, que ele ganhava um salário mínimo, ele já queria ser artista, e ele foi convidado para fazer um trabalho, no final do trabalho deram um cheque para ele, ele olhou e falou, caramba, são 30 salários mínimos. Ele falou, pô, agora eu tenho 30 meses para provar que eu não sou. Será que deu uma travada aí? Vamos esperar um pouquinho aqui, que acho que deu uma segurada na internet do Bruno. Ou a minha, não sei. Não sei se é a do Bruno ou a minha, mas a história que ele estava contando agora do Lázaro Ramos é fantástica. Um cheque 30 vezes. O Bruno caiu a internet dele, mas só para terminar a linha de raciocínio que ele estava falando, ele já volta aqui. Eu vou mandar o convite para ele de novo aqui. Para terminar essa linha de raciocínio dele, o Lázaro Ramos ganhou um cheque 30 vezes aquilo que ele ganhava. Aí ele está voltando, o Bruno termina a história aqui. Deixa eu achar o Bruno aqui. Aqui, achei o Bruno. Para ele terminar essa história, é muito fantástica, é muito interessante. Essa história aí cara, e tem tudo a ver com a vida dele. Acho que foi minha internet aqui, desculpa, Ricardo. Tem importância. Termina a história do Lázaro dos Ramos, que todo mundo estava aqui, ó, doido para saber. Você vai fazer um não, então, ele recebeu um cheque, no final desse trabalho que ele fez, ele recebeu um cheque de 30 vezes o salário mínimo que ele ganhava, né? E aí ele falou para ele mesmo, pô, cara, agora eu tenho 30 meses para provar que eu não sou um bom artista, né? E assim, hoje, felizmente, eu tenho esses meus negócios em paralelo, eu não dependo desse meu propósito de vida, pelo menos não agora, né? E com tudo que eu aprendi e apliquei na minha vida, eu tenho certeza que eu tenho 24, 25 meses para dar errado com o que eu estou fazendo. Tá? Eu vou assumir isso para mim. Né? Então, cara, muita coisa mudou. Não, e uma coisa é fantástica, Bruno. Ó, pelo pouco que a gente conhece, mas pelo tanto que o Delen falou, igual você falou, o Delen é um cara
é excepcional, é fantástico mesmo, né? É um cara que é iluminado, dele é iluminado. Vou te falar já uma coisa, cara, você não vai dar errado, não. Você já começou muito certo. Então, você tem um pouco de tempo aí só para mostrar o quanto você já deu certo. Você já deu certo. Então, é legal, pessoal, olha só. O Bruno tá com um projeto fantástico. É isso que ele acredita, é isso que ele faz e faz porque é a prova viva da vida dele. Ele está aplicando aquilo que ele acreditou. E o que eu falo? É o que a gente está fazendo aqui, a Live do Bem. Olha que legal. 30 e tantos dias fazendo Live do Bem e hoje a gente tem a honra, né, de estar com você compartilhando um pouco para as pessoas que fazem parte do nosso grupo do Telegram. E aí eu vou falar, vocês que não fazem parte e quer contribuir, fazer parte desse exército do bem, fazer isso que o Bruno está falando aqui, que é de verdade, né? A gente entrar em outra energia, entrar em outra estação, porque lá não vai ter história ruim. É coisa boa. É coisa boa. É pessoas assim igual o Bruno, né? Que a gente quer ajudar, a gente quer ensinar a ter resiliência, não quer motivar. A gente quer ensinar que você pode muito, muito mais. Muito mais. Bruno é de Anápolis? Que isso? Alguém falou Bruno é de Anápolis? Não entendi isso aí. Não sei se sou eu, mas eu não sou de Anápolis. Não, esse Bruno aqui não é de Anápolis. Viu? Ah, o Delen já está falando. Amanhã tem sessão no Inside Yourself. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha que legal. O Bruno, vou convidar as pessoas que estão aqui na live, para quem não faz parte, entrar no Telegram. Não sei se pode ou não, mas você colocar lá o link para a pessoa conhecer seu trabalho, para a pessoa conhecer lá no grupo nosso do Telegram. Claro. Para fazer. Que o Delin falou aqui, ó, amanhã tem sessão, cara. Eu quero conhecer essa sessão. Eu quero conhecer. Será que, Lógico, Bruno, será que você... hoje é terça, né? Não, amanhã é quarta. Hoje é terça. Quinta-feira que tem sessão. Então, Delin, a sessão que você está falando é a sessão de EFT, Delin? É a sessão de EFT que você está falando, Delin? Se for, é quinta-feira. O Delin falou, ó, Ricardo, amanhã tem sessão no Insight. Delin, amanhã tem live comigo e você, Delin. Amanhã... exato. Dois aqui. Você tá boicotando a live dele, pô. Viu? Amanhã nós dois temos live aqui, 8h30. Não, Brunão, será, viu, deixa eu falar, será que é possível isso? Você colocar lá um link, alguma coisa no nosso grupo do Telegram, para que as pessoas sigam, entendam mais do que você está fazendo, para divulgar um pouquinho mais isso, agregar valor para elas e para você. O que você acha da ideia? Claro. Não tem nada combinado. Eu nem falei com o Bruno disso antes, eu estou falando aqui agora. Por quê? Porque as pessoas vão querer saber um algo mais. Eu quero saber um algo mais. Né? E eu quero, tipo assim, o pessoal entra no nosso grupo do Telegram, clica aqui no link da bio do Clube Mendes, tem opção lá, entra, e o Brunão tá aqui se dispondo com a gente, colocar um link dessa sessão. Fala um pouquinho, Bruno, a gente tem pouco tempo, mas o que é essa sessão? Dá para você falar alguma coisinha rápida aí para nós? Claro, claro. O FT é uma técnica de libertação emocional, tá? Em inglês, as letras Emotional Freedom Technique. Ela já existe há algumas décadas. Ela tem uma certa inspiração na técnica chinesa de acupuntura, só que ela é uma técnica sem agulha, ela é uma técnica de toque. E a ideia é, através dessa técnica, você toques nos meridianos, né? A acupuntura também, só que ela lida com muito mais pontos, né? A acupuntura. A EFT é uma técnica bem objetiva, bem específica, super direta e que ela lida com distúrbios energéticos, né? É uma técnica que acredita que o corpo que fica doente por um trauma, o primeiro corpo que é atingido é o corpo vital, né? A gente tem 4 corpos: o físico, o vital, o mental e o supramental. É o vital, que é o corpo energético, que acaba ficando doente. E aí, depois disso, é que se desdobra numa doença física, né? Ou até numa doença mental. E essa técnica, através dos toques, a gente consegue liberar alguns traumas, né? Então, o que eu tenho feito por conta da pandemia, né? Toda quinta-feira a gente elege um tema. A gente já falou de medo de perder emprego, medo de pegar Covid, medo de algum parente pegar, a gente fala de ansiedade, e a gente faz o protocolo de toques e as pessoas vão se sentindo mais aliviadas, mais soltas, né? Em relação a essa sensação. Porque, de fato, a gente acredita, eu acredito, eu sou um ativista quântico, né? Eu acredito que o primeiro corpo prejudicado, quando a gente pensa algo errado, quando a gente sofre um trauma, é o corpo vital. Então, o FT ajuda a reequilibrar o corpo vital, vamos dizer assim. Fantástico. Já quero fazer. Já quero fazer e tenho certeza que o pessoal que está conosco ali, ó, eu vi muita gente falando que quer entrar no Telegram. A gente pode colocar um link lá, alguma coisa, Brunão, para que
mais pessoas possam fazer. Para você que é o fera do Telegram, aí, porque eu tô no Telegram faz pouco tempo, mas você tem um grupo do clube, do clube, certo? Do clube que eu preciso acessar esse link que eu não acessei ainda, desculpa. Sim, isso que eu tô falando. Você vir fazer parte conosco, entendeu? E você participar, colaborar lá com a gente e colocar o link. Lógico. Tenho certeza que muita gente aqui que está na live vai acabar nosso tempo. Mas tem muita pergunta para você, que é muita interação com você. E, claro, se você puder, né, e puder colaborar conosco, vai agregar valor na vida das pessoas e, com certeza, o nosso propósito é esse, né? É fazer de verdade o bem. Então, sem dúvida. O que eu falo assim, ó, faça um convite nosso em nome do clube para que você venha fazer parte dessa comunidade com a gente. A hora que acabar aqui, eu vou te mandar o convite. Mas já tem no link aqui tem no link do Clube Mentes Brilhantes. Você clica lá e já vai para dentro do Telegram. Mas, fechado. E eu vou fazer, cara, ir lá, você divulga mais o seu trabalho, entendeu? Você fala alguma coisa. Cara, para que a gente junte força. Eu acho que é isso. Certo? Entendeu? Você, nós, o William, Delém. O Delém já faz parte do grupo, o William é nosso parceiro, o Lucas, e a grande galera. Para quê? Para que a gente leve mais coisa boa para as pessoas, cara. É um ambiente para que a energia seja lá em cima, você entendeu? A sintonia seja no positivo, para que a gente abra. Não, você está fazendo um trabalho incrível. Quantas lives você já fez? Mais de 30, umas 36 todo dia, sem falhar nenhum dia. E falo amanhã de novo. Isso é consistência, isso é resiliência. E amanhã de novo, Brunão, com o Delém, cara. Amanhã é Delém. Amanhã o nosso amigo Delém que vem comigo, cara. Na quinta já tem uma terapeuta sexual que vai falar conosco. Por isso que é legal, não sei qual que é o horário seu na quinta. Porque o nosso é 8h30. Na quinta-feira é sempre 7h15, 19h15. E até que hora que vai, Brunão? Geralmente meia hora, 40 minutos no máximo. Olha que fantástico, pessoal. Olha só que fantástico. A gente vai todo mundo lá, não sei como que é, estou falando todo mundo, né? A gente vai ver o que pode fazer e depois vem fazer a live, cara. Porque quinta-feira é 8h30. Vamos juntar a força aí, Brunão. Cara, vamos para cima, sabe por quê, cara? Sua energia é muito boa, você é um cara do bem, você é um cara que as pessoas gostam de estar perto de você. O que eu li de comentário aqui enquanto você falava, tantas pessoas aqui falando coisa que legal, boa pra depois você, eu vou ver. cara. Essa live fica salva, depois me manda essa live, eu consigo ter acesso à live? Vou pedir pro William, o William salva ela inteira e a gente te manda o arquivo da live, você arquiva aí também, tá? Maravilha. Pessoal, olha só, tá acabando nosso tempo, já apareceu aqui para mim que eu tenho que encerrar, eu tenho um minutinho, vou falar assim, ó, em nome do clube, em nome dos meus parceiros, em nome desses guerreiros do bem, eu vou falar assim, ó, gratidão, Bruno, gratidão mesmo por você ter aceito o convite, gratidão ao Delém, que nem se falou porque fez essa ponte, né? Mas você é um cara do bem, a sua energia é lá em cima, e eu sei, cara, que você não vai levar meses nenhum, você já deu certo. É sério isso, você já deu certo. Obrigado. E aí, ó, é sério, aí a gente vai se cruzar muitas vezes aí nesse caminho de fazer o bem pelas pessoas, eu tenho certeza que muita coisa boa a gente pode fazer. Então, eu só tenho que falar para você gratidão. Você encerra do jeito que você achar bom e eu já deixo minhas palavras de gratidão a você. Ricardo, eu que agradeço, cara. A oportunidade de... Quando você trabalha com o teu propósito e alguém te dá a oportunidade de você contar o que você acredita, eu fiquei arrepiado 80% da live, eu continuo arrepiado. Eu tô, tipo... Eu não sei nem se eu consigo dormir hoje, de tanto que eu... Cara, eu geralmente faço vídeos, quem entrar no meu Instagram vai ver, mas fazer uma live assim e contar... Eu tenho feito algumas coisas, mas muito pouco. Essa foi uma live muito especial. Eu quero agradecer de coração, Delém, em primeiro lugar, pela ponte. A você, ao William, todo mundo que está por trás do Clube Mentes Brilhantes, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, que é dar chance às pessoas a ouvirem coisas que talvez possam mudar a vida delas ou que possam ajudar elas de alguma forma. Então, de novo, gratidão. E como eu sempre falo, eu abro meus vídeos e fecho. Eu desejo muitos agoras para você e para todo mundo que está aqui na live. Fantástico. Muito obrigado, amigo. Nosso tempo está acabando. Então, ó, todo mundo lá pro Telegram, se quiser fazer pergunta, o Bruno vai dar dica. Vamos colaborar também, vamos entender o projeto do Bruno e fazer esse projeto crescer do jeito que você merece, cara. Parabéns por tudo que você faz, viu? Um abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Boa noite.